Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Boa noite, povo de Deus, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para uma conversa especial hoje a respeito de um tema que para muita gente é um tema complicado. Muitas pessoas não entendem, outras entendem, mas não sabem, compreendem, mas não sabem explicar, que é a questão dos exorcismos. Isso é tema de filme, isso é tema de novela, isso é tema de literatura. Muitas vezes falam a verdade, muitas vezes aumentam, fantasiam a coisa. Então hoje nós vamos entender um pouquinho a respeito dessa situação e nós iremos conversar com um padre exorcista, que é o padre Pedro Paulo. Deixa eu ver se ele já está por aqui, né, para que eu possa convidá-lo para o padre Pedro, ele que é exorcista e vai nos explicar melhor, né, a respeito dessa sua missão na igreja. Boa noite, padre. Boa noite, Padre Gabriel. Sua bênção. Deus abençoe, sua bênção também. Deus abençoe, caríssimo. Tudo bem por aí? Graças a Deus. Muito frio aqui no sul. Eu imagino. Aqui nem tanto, né? Bahia, o clima aqui é um pouquinho diferenciado. Na mesma hora que faz frio, faz calor e por aí vai. Que Então, maravilha. São Miguel aí também, né, no quadro. Aqui atrás, São Miguel é apresentado na imagem. Ele que está, né, sempre nos defendendo na luta contra o mal. Padre Pedro, eu queria que o senhor se apresentasse para os nossos irmãos que estão aí na live. De onde o senhor é, qual é a diocese ou arquidiocese? Então, eu sou o Padre Pedro Paulo Alexandre, sou da Arquidiocese de Florianópolis, sou pároco da paróquia São Sebastião de Anitápolis, também sirvo na Arquidiocese há 6 anos como exorcista e também sou membro da Associação Internacional de Exorcista, já há 5 anos. Maravilha. Então, nós temos na igreja uma associação internacional, ou seja, exorcistas do mundo inteiro estão sempre, né, em comunhão nesta árdua tarefa de expulsar o mal. Então vamos para a primeira pergunta, padre. Como foi que aconteceu o chamado para esse ministério? Foi o senhor que desejou ser exorcista? Foi alguém que lhe pediu? Foi alguém que lhe convidou? Conta isso aí para nós. Bem, eu sempre gostei muito, né, de ler sobre o tema da angelologia, da demonologia, né? Angelologia, o estudo que se refere aos anjos, e a demonologia, então, o estudo que se refere aos anjos maus, demônios. E graças a Deus, desde o início do seminário, eu pude ter acesso a bons livros, né, sobre esses temas. E um dia, no encontro com o nosso arcebispo, Dom Wilson, ele me incentivou a fazer o curso em Roma sobre o tema, né, dos exorcismos. E aí no ano de 2015 eu participei do 10º Encontro Exorcismo e Oração de Libertação no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum. Alguns, né, talvez ouvindo esse nome, lembrem daquele filme O Ritual, que, né, fala justamente desse lugar e desse curso. É um filme interessante, né, baseado também em fatos reais. E assim que eu retornei do curso, começaram a surgir casos em várias dioceses aqui do sul. E aí eu levei o nome, né, das pessoas que estavam pedindo ajuda, levei até o nosso bispo,
e disse, olha, Dom Wilson, essas pessoas aqui precisam então de acolhida, acompanhamento. E também, na ocasião, eu levei o nome de alguns sacerdotes, né, dizendo, olha, Dom Wilson, vejo que esses padres aqui, eles têm mais perfil para exorcista, acho que poderiam ajudar a igreja, né, nesse serviço. E aí foi que Dom Wilson disse, olha, posso, né, pensar nesses nomes que você me trouxe, mas eu quero que você fique como exorcista. E será um gesto meu, concreto, nesse ano da misericórdia. E foi muito bonito, né, essa prontidão do nosso bispo, e assumindo de fato como um gesto concreto no ano da misericórdia. E se eu fosse resumir assim, em poucas palavras, né, o que se refere, o que trata esse ministério dos exorcismos? É um ministério de misericórdia. É isso, justamente isso. Então, quando o senhor fala Ministério da Misericórdia, seria porque as pessoas que são vítimas do mal, elas sofrem com isso? Sim. Quando levaram a Jesus um possesso, né, Jesus acolheu aquela pessoa, o libertou, e no final Jesus disse, então agora volta, né, para junto dos seus e fala como o Senhor teve misericórdia para contigo. E é justamente isso, é o ministério de acolhida, de atenção, de acompanhamento, de misericórdia. Derramar a misericórdia de Deus sobre estes que naquele momento estão sofrendo, né, um ataque do inimigo. Padre, explique para o povo o que é um exorcismo. Essa palavra que causa tanto medo. Eu lembro que quando eu publiquei a nossa artezinha da live, muitas pessoas comentaram, padre, eu queria ver, mas eu não consigo, eu tenho medo, né? Outros disseram que tem um toque religioso. Então, o que é um exorcismo? Expliquei para o povo. Então, no Catecismo, né, da Igreja Católica, no número 1673, está escrito assim: quando a Igreja exige publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a influência do maligno ou subtraído a seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus o praticou, e é dele que a igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar. O exorcismo visa expulsar os demônios e libertar da influência diabólica, isto é, pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. Então, justamente é uma oração prevista pela igreja por aqueles que estão passando por um momento de ataque, estão sendo atormentados, né, por Satanás ou pelos seus demônios. Então, exorcizar é expulsar o mal de uma pessoa ou também de um lugar, de um objeto, né? Isso. Fala. Está escurecendo a minha tela, acho que está aparecendo normalmente, né? Tá. Tá. Então, aqui é importante a gente entender como que o demônio age, né? Nós temos, então, o ritual de exorcismo e na apresentação, lá no finalzinho, diz que a ação prejudicial e contrária do diabo e dos demônios atinge as pessoas, as coisas e os lugares. Voltou? Voltou. Ah, tá travando um pouquinho, mas voltou. Certo. Então, o demônio ele pode, né, agir sobre pessoas, coisas e lugares. Eu vou mostrar um gráfico aqui que eu, né, montei para, acho que ajudará todos a entender um pouquinho melhor. Certo. Então, o demônio ele pode agir pode agir de duas maneiras. Primeiramente, o demônio pode agir naquilo que nós chamamos tecnicamente de ação extraordinária, de ação ordinária, né? Ou seja, a tentação, né? Então, aqui nós estamos vendo, né? Então, o demônio pode agir sobre pessoas, coisas e lugares. Quando se refere a pessoas, nós temos, então, o caso de tentação, ação extraordinária, vexação, obsessão e a possessão.
E por último, a infestação lá que se refere a coisas e lugares, né? Então, é apenas um quadro assim, né, ilustrativo. Vou explicar um pouquinho o que trata, então, né, cada uma dessas coisas. Então, a ação primeira de Satanás e dos seus demônios se refere à tentação. A tentação ela pode ter três causas. Primeiramente, nós podemos ser tentados por nós mesmos, pela nossa carne ferida, machucada, né, pelo pecado original. Nós podemos ser tentados pelo mundo, esse mundo aí essa mentalidade tão pagã, né, que temos. Podemos, em terceiro lugar, ser tentados por Satanás e os seus demônios. E a tentação é a ação mais perigosa, né, do demônio. Em segundo lugar, nós temos, então, as ações extraordinárias, que se dão de muitas maneiras. Temos uma primeira ação extraordinária chamada vexação, que é a ação sobre os nossos sentidos externos. A pessoa pode ver coisas, ouvir coisas, sentir coisas. Então, a ação, né, do demônio sobre um dos sentidos, ou um ou mais dos nossos sentidos. Depois nós temos a ação chamada obsessão, que é uma ação sobre os nossos sentidos internos, sobre a nossa mente, memória, imaginação. Onde o demônio, né, fica ali, pode ficar, né, nos atormentando. Depois temos uma outra ação chamada possessão, que é uma ação sobre o corpo e sobre a mente, levando a pessoas a crises, manifestações, né, em casos mais extremos. E temos também os casos de infestação, que é uma ação do demônio sobre coisas, lugares ou animais, né? Então, essa terminologia ela foi catalogada pelos bispos italianos. Então, está, né, na introdução do ritual dos exorcismos na Itália. E é interessante porque haviam muitas expressões, né, para se referir a esses diversos graus, e os bispos, então, né, fizeram usaram, categorizaram realmente, então, cada uma dessas manifestações. E, então, de modo geral, é isso, né? Esse é um esquema geral, podemos dizer, um gráfico, né, de como esse processo se dá. Antes de entrar na outra pergunta, o pensamento de suicídio, o pensamento constante de suicídio, pode ser uma obsessão? Pode acontecer, né? Se dá geralmente em graus, padre, né? A pessoa geralmente passa, então, por alguma situação de vexação. Quando as coisas vão se complicando um pouco mais, pode, então, passar por um momento de obsessão, até chegar realmente, em alguns casos, então, em casos de possessão, né? Então, nós sabemos dessas quatro formas, digamos assim, que o inimigo de Deus age, e o povo tem muito medo de possessão, é a palavra que mais amedronta o povo. Mas nós sabemos que a pior delas é a tentação. Então, explique para o povo, né? O povo tem muito medo da possessão e esquece do pior, que é a tentação. Explica aí por que a tentação é pior do que qualquer outra coisa. Certo. Padre, eu acho que só colocaria um pouquinho antes, então, o que pode levar, né, a pessoa um caso de uma ação extraordinária. Depois, então, colocaria um pouquinho por que a tentação, né, se trata assim, de uma situação realmente mais perigosa, né, do que os casos de uma ação, então, extraordinária. Bem, o que pode levar uma pessoa, então, a ação extraordinária? O pecado mortal, principalmente os pecados mortais em relação ao primeiro mandamento, né, da Santa Lei de Deus. Nós temos muitos textos nas Sagradas Escrituras onde vemos ali práticas proibidas por Deus. Um dos textos muito conhecidos é o que nós encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Está escrito assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imites as práticas abomináveis dessas nações. Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo seu filho ou a filha,
nem quem consulte adivinhos, observe sonhos ou premonições, nem quem use a feitiçaria, nem quem recorra à magia, consulte oráculos, ou interrogue os espíritos, ou evoque os mortos. Pois o Senhor abomina quem se entrega a tais práticas. Então, este texto é apenas um dos textos, há muitos outros, que apresentam, então, práticas que são proibidas por Deus, né? E de todas essas práticas, 3 que são muito comuns. E também, né, o catecismo dá uma atenção, destaque, um grande destaque. Primeiro, aquelas práticas de idolatria. Então, o que é idolatria? Adorar falsos deuses ou dar a uma criatura o culto que é devido a Deus. Quantas pessoas hoje idolatram o ter, né, o poder, o prazer, tentações que Jesus também se deparou, né, lá no deserto, quando Satanás tenta Jesus naquelas 3 tentações. Então, nós também passamos por isso. Quantas falsas doutrinas existem hoje, seitas, organizações esotéricas, grupos que professam abertamente, né, o satanismo. E nós, cristãos, discípulos de Jesus Cristo, adoramos Deus uno e trino, a Santíssima Trindade. Só Deus, né, Deus único e verdadeiro que nós adoramos. Depois nós temos, além da idolatria, as práticas de adivinhação. O que é adivinhação? É divinizar uma fonte de conhecimento que não é divina. Por exemplo, horóscopo, astrologia, fenômenos de vidência, espiritismo, consultar médiums, cartomantes, leitura de mãos, búzios, ouija, tarô, enfim, né? Há uma diversidade. Depois temos as práticas de magia, que é divinizar uma fonte de força, de poder, de cura que não é divina. Por exemplo, tantas práticas aí de benzedeiros, curandeiros, macumba, feitiçaria, umbanda, reiki, né? Tá muito em voga agora o reiki. Há uma carta que os bispos americanos fizeram a respeito, né, alertando os fiéis em relação a esta prática, que se trata de magia branca, né? E então as pessoas são livres para serem espíritas, umbandistas, maçons, mas não podem se dizer: ah, eu sou um católico espírita, ah, eu sou um católico e maçom. Não. As crenças ligadas ao esoterismo, à adivinhação, são coisas totalmente incompatíveis com o cristianismo. Basta um pouquinho de conhecimento e as pessoas perceberão o que é uma coisa e o que é outra, né? Sobre o espiritismo, eu acho realmente assim que a gente precisa alertar mais os nossos fiéis. Eu acho uma ofensa muito grave os espíritos usarem a Bíblia, a nossa Bíblia, né, para dizer que a Bíblia aprova o espiritismo. É burrice, né? Na Bíblia nós encontramos várias condenações do espiritismo. E então os espíritos devem ser honestos, não tirar o texto do contexto e não ficar dizendo algo que, né, que a Bíblia não diz. Então é só estudar um pouquinho de exegese e verão que realmente a Igreja Católica, né, está falando a verdade, né? E outra coisa que eu acho muito grave também nos espíritas é de eles virem a nossa fila da comunhão, né? Porque eles não acreditam no sacrifício redentor de Jesus Cristo. E na comunhão Jesus está ali, vivo, ressuscitado, né? Não acredita na ressurreição, mas vem receber, né, Jesus ressuscitado. É realmente uma incongruência. Em relação ao espiritismo, tem um livro, Os Danos do Espiritismo. Foi escrito pelo padre Francesco Bamonte, que é o exorcista, presidente da Associação Internacional de Exorcista, né? Então, um bom livro que revela, de fato, os bastidores, os problemas e os riscos que as pessoas se submetem, né,
se expõem ao ter contato com o espiritismo. Em relação à maçonaria, temos muitos livros, graças a Deus, agora, falando desse tema. Tem um livro que nós não conseguimos, na época, lançar aqui no Brasil, então saiu lá em Portugal. Declarações sobre as associações maçônicas. Então, uma série de documentos e textos falando da incompatibilidade que existe entre cristianismo, catolicismo, enfim, né, e maçonaria. Tem um outro livro que saiu há pouco tempo também. Esse autor eu conheci, é um ex-maçom, esteve lá em Roma com a gente. Sergué, o nome dele. Eu servi a Lúcifer sem saber. O testemunho dele, né, trazendo o que de fato são os rituais de passagem, aquelas coisas todas. Então, enfim, há muitos bons livros. O Centro Dom Bosco lançou há pouco tempo também uma coletânea, né, de livros também sobre esse tema. Então, tudo aquilo que se refere, né, a ocultismo, esoterismo, essas coisas todas, são coisas realmente preocupantes e podem nos expor ao perigo, podem abrir brechas para uma ação extraordinária, né, do demônio na vida da gente. E a importância da gente logo buscar a confissão, renunciar a essas práticas e, né, saindo do pecado mortal, então voltar, né, à graça de Deus. Bem, padre, o senhor perguntou sobre por que a tentação é a ação mais perigosa do demônio. Bem, o demônio está muito... bem, as ações extraordinárias existem, infelizmente, são coisas sérias, graves, mas o demônio está mais interessado em passar despercebido, não ser notado, né? E tudo o que ele deseja é que nós pequemos mortalmente. E o pecado mortal é o que nos faz perder a graça santificante, nos faz perder o céu, né? E deixa eu ler um breve texto aqui do Catecismo. O Catecismo é no número 1035, nos diz assim: as almas que morrem em pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. E aí o texto, né, continua. Então, o demônio está muito mais interessado que nós pequemos gravemente, pequemos mortalmente, porque isso, né, nos faz perder o céu. Bem, o que é o pecado mortal? É tudo aquilo que vai diretamente contra o amor a Deus, então do primeiro, né, ao terceiro mandamento, tudo aquilo que vai contra a benevolência do próximo, né, do quarto ao 10º mandamento, todos aqueles pecados também, né, relacionados então à castidade, à pureza, e também pecados contra algum dos mandamentos da igreja, né? E se nós soubéssemos como o demônio trata os filhos de Deus, nós não ficaríamos nem um momento em pecado mortal. Buscaríamos logo a confissão, buscaríamos logo voltar, né, à graça de Deus. E tem um texto muito interessante, padre, uma carta, né, a carta aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidai, para que ninguém fique privado da graça de Deus. Então, a santidade para nós cristãos não é uma opção. Não temos outra escolha, né? Queremos o céu, devemos buscar a santidade. E então, contra a tentação é buscar realmente essa luta constante, determinada, por viver sempre na graça de Deus. Então, padre, as pessoas, né, como eu falava no início, têm medo da possessão e se esquecem que a tentação é o pior, né? Então, o inimigo ele quer agir de uma forma sutil, quer nos levar ao pecado, porque
ser possesso não significa estar na inimizade com Deus, porque santos já ficaram possessos, né? É um mistério que humanamente a gente não sabe explicar. Por isso Mas que o demônio tá, por isso que o demônio está muito interessado nessas ações extraordinárias. Acontecem, existem, infelizmente, né? Mas ali ele acaba muitas vezes dando um tiro no pé, porque as pessoas acabam sofrendo, buscando ajuda e podem muitas vezes, né, a partir desse processo todo, viver uma entrega profunda, né, para com Deus. então, buscar sempre, né, viver na graça de Deus, fugir do pecado, porque essa é a forma mais, digamos que, interessante ao inimigo. Se nós Outra lutamos contra pergunta, o pecado, se nós lutamos contra o pecado, nós estamos lutando contra Satanás, contra o mundo, contra nós mesmos. Então, assim, é isso, né? Lutando contra o pecado, estamos travando a principal de todas as batalhas. quais são os pecados? Esses que o senhor falou, quais são os que mais levam as pessoas a se afastarem de Deus e, consequentemente, a condenação eterna? Porque pecados, o ser humano é passível, né, de cometer. Mas de todos eles, todos são ruins, mas de todos eles, quais são os piores, digamos assim? Bem, para essa pergunta, padre, eu gostaria de recorrer, né, a um padre mais santo do que eu, né? O padre Duarte Lara. O padre Duarte Lara escreveu um livrinho, Deus está a salvar-me e a libertar-me de todo o mal. Foi publicado aqui no Brasil também com outro nome, né, mas o conteúdo é o mesmo. E ele, então, apresenta ali 40 questões bem interessantes. E aí, né, uma das questões, a questão número 5, ele faz justamente essa pergunta. Quais são os pecados que o demônio, quais são os pecados com os quais o demônio leva mais pessoas para o inferno? Aí ele inicia assim: bem, só Deus sabe. Na nossa cultura, porém, sobressaem pela sua difusão dois vícios especialmente graves. Primeiro, a luxúria, idolatria do prazer sexual em todas as suas formas. Contracepção, masturbação, adultério, relações pré-matrimoniais, relações entre pessoas do mesmo sexo. Que destrói a capacidade humana de amar, ou seja, de a pessoa se dar a Deus e aos outros. Segundo lugar, ele também destaca aqui a superstição, pela qual divinizamos alguma criatura ou força criada, caindo assim na idolatria, na adivinhação ou na magia. Então, tanto a luxúria como a superstição, esses pecados, através desses pecados, o demônio corrompe a nossa relação com Deus, né? Então, acho muito interessante a resposta, né, do padre Duarte Lara, porque faz a gente olhar com muita atenção para a realidade que a gente está vivendo agora, né? Por exemplo, o padre, né, quando vai falar ali das espécies de luxúria, ele vai fazer referência à contracepção, que se fala tão pouco hoje, né? E a doutrina da Igreja Católica em relação a esse tema é muito clara. Os católicos não usam nenhum método de contracepção. Hoje está provado que o DIU, outros métodos hormonais, têm um efeito, têm um mecanismo abortivo, né? E, bem, né, os católicos então não fazem uso de nenhum método de contracepção. Se por algum motivo grave, algum motivo justo, eles precisarem espaçar alguma gravidez, então eles recorrem aos métodos naturais, né? De modo especial, o método Billings, que é muito conhecido. Aproveito, né, também para divulgar em primeira mão, padre. Como esse é um tema que, né, poucas pessoas falam, está na gráfica, né, um livro que eu escrevi, né, sobre esse tema. Deixa eu apresentar aqui a capa para vocês, né, em primeira mão. Tem a apresentação de Dom Adair, padre Luiz Carlos Lodi
e a doutora Elizabeth, ginecologista. Contracepção, um perigo para o seu corpo e para a sua alma, né? O que não querem que você saiba sobre os métodos contraceptivos. Então, é um tema, né, que, graças a Deus, hoje está se falando mais, mas precisamos falar mais, né? Realmente, os católicos precisam estar atentos a isso, porque se trata de uma realidade grave, né? Depois, o outro pecado que o padre também coloca ali, que é o do adultério, né? O que é o adultério? É uma pessoa casada se envolver com alguém que não é o seu cônjuge. Hoje se tenta, né, arrumar nomes bonitos, né, outros nomes para disfarçar, mascarar, mas continua sendo, né, a palavra de Deus continua falando que é um pecado grave, né? Então, e está crescendo hoje, infelizmente, esta onda, né, do adultério, né? O padre fala também da fornicação, né, que é ter relações sem ser casado, né? Bem, Deus ele só permite a vida íntima entre um homem e uma mulher dentro do sacramento do matrimônio, né? Sexo é algo bonito, algo querido por Deus, algo sagrado, mas que só pode ser vivido dentro do sacramento do matrimônio, né? Então, é importante conhecermos a lei de Deus e estarmos atentos, né, a tudo isso. Então, Santa Jacinta Marto, ela dizia, os pecados que mais levam as pessoas para o inferno são os pecados da carne, né? Onde muitas vezes nós somos mais vulneráveis, mais tentados, né? Então, de modo geral, padre, é isso, né? Essa é a resposta do padre Duarte Lara. E mais, poderíamos aqui lembrar de outras coisas, né? Quantas pessoas hoje já não estão mais atentas que faltar missa final de semana é um pecado mortal, né? Devemos, como católicos, também fazer penitências às sextas-feiras. Enfim, o aborto, né, é um pecado grave. Esses dias que, né, todos aí estão comovidos né, por tudo que aconteceu. Quantos católicos estão, né, se manifestando, dizendo, olha, eu sou contra o aborto, mas nesse caso aqui, né, não tem problema. Olha, né, pessoas que falam, dizem católicas, mas nunca estudaram teologia, moral, bioética, e estão querendo corrigir a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, a respeito desses temas. Então, nós devemos ser gratos a Deus por tantos padres hoje estarem se manifestando e falando, né? Não preocupados com crítica, mas dizendo, olha, gente, estejam atentos, a palavra de Deus é essa, o ensino da igreja é esse, né? E estão nos guardando né, do erro, do engano, né, da mentira. Então, em síntese, é muito importante nós conhecermos a nossa fé, conhecermos a doutrina, conhecermos a palavra de Deus, conhecermos o catecismo, para não cairmos no erro, no engano, né? E colocarmos em risco, né, a nossa salvação. Padre, o que fazer, né, para se proteger? Digamos, esse é o assunto de interesse de muita gente que está aqui na live, porque nós estamos falando da ação do inimigo, né? Mas o que fazer para se proteger? O senhor, como exorcista, né, qual o conselho que o senhor nos dá para se proteger nesta luta contra o mal? Nós falamos do pecado, né? E repito, pecado é tudo aquilo contra os 10 mandamentos, né? Não roubar, não matar, honrar pai e mãe. Então, assim, existem uns mais graves do que outros, claro, mas devemos nos livrar de todos eles, pedir a graça de Deus para fugir de todos eles. Então, o que fazer nessa luta contra o mal? Que arma usar e como lutar? Bem, algumas pessoas olham para os 10 mandamentos e pensam assim, mas é difícil, né? Será que eu consigo? Com a graça de Deus nós conseguimos. É possível. Deus em nenhum momento nos pede algo impossível, né? Bem, o que fazer para estar protegido, né, do demônio? Viver na graça de Deus, né? Sem pecados graves. Uma breve citação do Catecismo, número 1023. Os que morrem na graça e na amizade de Deus estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo, né? E o texto aí continua. Então,
Se nós vivemos na graça de Deus, a graça de Deus é nosso passaporte para o céu. E sem falar que, estando em estado de graça, estamos protegidos, guardados, estamos blindados espiritualmente. É uma coisa extraordinária, né? E caso, né, a pessoa vivendo tudo isso, né, se em algum momento não se sinta bem, aí é importante, né? Então, fazer um bom exame de consciência, mas também, né, buscar um médico, né, ver se está tudo bem. É muito interessante que no próprio ritual de exorcismo, a gente, ali está, né, esse alerta para que a gente não creia facilmente que o demônio está presente, mas que a gente possa ter também contato, buscar, né, auxílio dos profissionais da saúde. Graças a Deus, os exorcistas têm muitos contatos assim com psicólogos, psiquiatras, que ajudam também nesse discernimento, né? Então, se as pessoas buscam esses profissionais da saúde e ali eles passam uma recomendação de algum medicamento, devemos ser obedientes, né? Tomar os medicamentos, nem momento deixar tomar o medicamento, porque eu já me sinto bem, já me sinto melhor, já estou curado. Não. Quem vai dizer que você está curado é o médico, né? E então buscar os recursos que nós temos da medicina e ao mesmo tempo também vivermos esta busca, essa procura grande, né, em Deus. Então, é isso, padre. Padre, o senhor já falou alguns materiais aí, alguns livros. Tem mais alguma coisa, assim, digamos que de fácil acesso ao público? O que é que o povo de Deus que está nos assistindo agora pode chegar assim numa livraria e dizer, não, esse é um material bom para ler sobre exorcismo, para estudar, para meditar sobre o tema? Bem, em primeiro lugar, esse livro aqui, Catecismo da Igreja Católica. Né? Conhecer, né, a nossa fé, conhecer esses temas todos, que estão muito bem explicados aqui. Né? Então, o Catecismo, também, né, as Sagradas Escrituras. Tem um texto muito interessante, muito bom, é bem breve, que saiu também pela CNBB, Exorcismos, Reflexões Teológicas e Orientações Pastorais. Então, é um breve ensino, né, a respeito desses temas. Temos um livro que saiu já há um tempinho, pela editora Ave Maria, Possessões Diabólicas e Exorcismos, do Francesco Bamonte. É muito interessante, né? Muito bom também. E foi publicado há pouco tempo, aqui no Brasil, esse livro, Teologia da Perfeição Cristã, de Roio Marim, né? Então, em português. Então, esse livro é uma riqueza. Todos esses temas estão bem explicados ali. É um bom, apresenta assim, realmente todos aqueles temas significativos e importantes, né, que dizem respeito à nossa vida espiritual. Há um tempo atrás, eu escrevi também um livro, um pouquinho grosso, Fenômenos Préternaturais. Então, aqui, toda a parte bíblica, teológica, pastoral, né, também a respeito desses temas. Estamos lutando para publicar aqui no Brasil um livro do padre Rogério Alcântara, que é um sacerdote mexicano que é extraordinário. Assim. Ele acabou de escrever há poucos dias. Ele é um assessor teológico da Associação Internacional de Exorcista. Então, acho que seria uma riqueza imensa, né, termos este material publicado também aqui no Brasil, com o tempo. No Bem, país padre, todo. nossa vida de padre, né, sempre os livros estão presentes, né? Padre, aqui, olha, um pouquinho dos meus livros. A coisa que o senhor vai mais encontrar aqui na casa paroquial são livros. Aqui também um Maravilha, pouquinho. maravilha. É um pouquinho Maravilha, só, maravilha. tem muito mais. Então, Isso é esses bom. livros que eu estou falando são os mais acessíveis, né? E são realmente um conteúdo muito bom, muito seguro, muito correto doutrinalmente. Padre, quantos exorcistas nós temos no Brasil hoje?
Então, nós temos nomeados exorcistas oficiais, em torno de uns 20 exorcistas. No país todo? Isso. Há 5 anos atrás éramos, acho que 3. Eu, né, e mais 2. E com o livro, com também esse texto do CNBB. E, né, graças a Deus, Deus foi providenciando, então essa porta está se abrindo também em outras dioceses. Nós temos, hoje, a Associação Internacional de Exorcistas tem um site, e ali nós encontramos, então, toda a relação dos exorcistas nomeados. Com o tempo, todos os nomes vão estar ali presentes em todas as dioceses, para que, então, os fiéis possam, né, buscar com precisão, com segurança, alguém que possa ajudar. Na sua diocese ainda não tem um exorcista, então recorra ao bispo. Né? O bispo é o primeiro exorcista da diocese. Então ele vai, né, acompanhar você, ou vai, né, convidar um padre, então, também a prestar esse serviço. Né? Então temos esse site da Associação Internacional de Exorcista. Tem outro site também muito legal, que é de um menino chamado Rodrigo. Ele é o secretário da associação aqui no Brasil. curelibertação.com.br. Então ele tem publicado muitos textos ali bons, né? E é uma riqueza, realmente, né, para todos nós. Se o povo de Deus deseja ajudar, né, os padres exorcistas, já que são tão poucos, se o povo de Deus quiser ajudar, de que maneira os leigos podem ajudar no ministério dos exorcistas? Bem, os exorcistas têm uma missão muito, muito séria, né, muito exigente. Tem um livro que saiu há um tempo aqui no Brasil, chamado Reféns do Demônio, de um sacerdote exorcista americano. E ele diz assim: quem são os reféns do demônio? São os exorcistas. Quando uma pessoa é sequestrada, né, alguém muitas vezes vai se colocar lá como refém para libertar aquela pessoa. E os exorcistas, então, hoje vivem esta batalha, né? Entram na linha de frente da batalha. Não rezam em nome pessoal, rezam em nome da igreja e travam, então, esse combate. Né? Então, os exorcistas, a primeira maneira que a gente tem de ajudá-los é com a nossa oração. Hoje o exorcismo não tem mais aquela eficácia como tinha até um tempo. Porque muitos fiéis hoje estão com a fé diminuída. Então nós precisamos, né, rezar mais, crescer na fé. A cada exorcismo, o exorcista doa uma parte de si, perde uma parte de si. Então, nós precisamos muito da assistência da igreja, da assistência dos fiéis, das orações, e que todos os fiéis possam viver plenamente a sua fé católica. Vivendo isso, estarão ajudando diretamente, né, todos aqueles que estão aí, né, na linha de frente, né, da batalha. Né? E o Papa Francisco, quando certo dia escreveu a Associação de Exorcistas, no ano de 2014, ele dizia assim: os exorcistas manifestam o amor e o acolhimento da igreja a quantos sofrem por causa da obra do maligno. Né? Então, eles estão ali, não em nome próprio, em nome pessoal, mas em nome da igreja. Então, a igreja que presta serviço, essa acolhida. E nós, como, né, sacerdotes, como fiéis, devemos entrar juntos nesta batalha, rezando, intercedendo, fazendo sacrifícios, né, para que Deus possa estar sempre reinando, né, nos corações de todos os fiéis. Então, fica aí, né, as orientações que o Padre Pedro nos deu a respeito desse tema tão interessante. Então, para encerrar nossa conversa, a pergunta que eu faço é, Padre, dessa grande quantidade de filmes que nós vemos aí na internet, nós percebemos muita fantasia, né, nessas gravações, né, nessas produções. Existe algum
que os exorcistas recomendam está mais próximo da realidade? Bem, existe uma variedade de filmes, muitos deles são realmente são coisas forçadas, são exageros, excessos, né? Mas três filmes que são muito bons, assim. Né? Primeiro filme, aquele lá dos anos 70, O Exorcista. Ali, então, mostra com muita precisão um pouco, né? Sobre o rito, o acompanhamento que o padre faz né, aquele caso. É baseado num caso real. O caso real foi com um menino, né? No filme é uma menina. Ele não, era uma criança que não era católica, era luterana, e aí, né, durante todo o processo, hoje está tudo registrado, há um diário, né, que esse padre deixou do caso. Então a criança, né, se tornou católica, foi batizada, recebeu os sacramentos. Então é muito interessante, é um filme bom. É, todas as manifestações que acontecem ali são possíveis. Não quer dizer que vai acontecer com a mesma pessoa. O filme recolhe várias manifestações e coloca num único caso, né? Mas é interessante, é um filme bom. Padre Gabriele Amorti sempre falava muito bem desse filme. É, o produtor desse filme fez um documentário recentemente chamado O Diabo e o Padre Amorte, né? Então, retomando um pouco a questão do filme, acompanhando o exorcismo real que o Padre Amorte fez, acompanhou, né? Um dos últimos que ele esteve acompanhando. Tem também aquele filme, O Exorcismo de Emily Rose. Então, né, um caso que aconteceu na Alemanha, também é baseado em um caso real. E o Ritual. Né? O Ritual tem um livro, é um livro de estudo, e alguns conteúdos do livro, eles então, né, retomaram e fizeram então o filme. Então tem muita coisa ali no filme que também, né, está de acordo assim, com a realidade. É um bom filme também sobre esse tema. Então, padre, suas considerações finais. Bem, eu achei muito interessante na nossa live que nós não precisamos dedicar um grande tempo, né, ou dedicarmos um tempo a provar para as pessoas que o demônio existe. As pessoas que estão nos acompanhando aqui são católicas, né? Nunca não questionam aquilo que é doutrina e fé da igreja, né? Então, e é justamente isso que eu gostaria assim, de colocar. A importância de nós aprofundarmos a nossa fé. E temos, por providência de Deus, no Brasil hoje, muitos recursos. Por exemplo, o padre Paulo Ricardo ele fez um curso também sobre esse tema, né? Então, o padre Paulo Ricardo é uma fonte segura, magistério autêntico da igreja, né? É uma riqueza. O padre Vila Verde, o padre José Eduardo, o padre Leonardo, né? Tantos padres aí que são catequistas, que estão a todo momento nos ajudando a conhecer a nossa fé. Não vem com novidades, não vem com, né, com teorias, com achismo, mas ajudando os fiéis a ter presente, de fato, aquilo que é, né, a fé, o ensino autêntico da igreja. Então, esse é o convite, né, que eu gostaria de deixar a todos, de acompanharmos esses sacerdotes, lermos bons textos e crescermos na vida da graça, né, que é o nosso passaporte, né, para o céu, para a eternidade. Então, nós agradecemos ao padre Pedro pela catequese, né, que ele fez durante essa live, não simplesmente a respeito do exorcismo, mas de como se livrar do mal, né, quais são os meios para se proteger contra o mal. Então, que Deus possa te abençoar muito, padre, no teu ministério, viu? Na tua luta, que eu sei que o ministério do exorcista é uma luta, e eu pediria, né, se for possível, que o senhor conclua essa nossa live com uma oração, né, de libertação, de proteção, e no final concedendo também a bênção sacerdotal. Certo.
Então eu vou conduzir uma oração que foi escrita, né, pelo padre Gabriele Amorti e que hoje tem sido bastante divulgada também, né, pelo padre Duarte Lara. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal e de toda perturbação diabólica. Vós, Senhor, que pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, vosso amado Filho, nos libertaste do poder das trevas e da morte, e nos transferiste para o vosso reino de luz e santidade. Libertai agora estes nossos irmãos de todo domínio e ligação com Satanás e seus anjos. Libertai-os de todas as forças do mal, esmagai-as, destruí-as, para que todos esses irmãos possam ficar bem. Libertai-os de todos os malefícios, bruxarias, magia negra, missas negras, feitiços, maldições, mal-olhado, ritos satânicos, cultos satânicos, das consagrações de Satanás. Destruir, Senhor, qualquer ligação com Satanás e com pessoas ligadas a Satanás, vivas ou defuntas. Libertai-os de toda infestação diabólica, de toda vexação diabólica, de toda obsessão diabólica, de tudo aquilo que é pecado, consequência do pecado. Destruí, Senhor, todos os males do inferno, para que nunca mais atormentem estes nossos irmãos. E nem outra criatura no mundo. Deus Pai Todo-Poderoso, peço-vos em nome de Jesus Cristo, e pela intercessão da Virgem Maria, que ordeneis a todas as presenças que atormentam estes irmãos, a deixá-los imediatamente, a deixá-los definitivamente ir para o inferno eterno, encadeados por São Miguel Arcanjo, por São Gabriel, por São Rafael e pelos nossos anjos da guarda. Esmagados debaixo do calcanhar da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada. Vós, Senhor, criaste o homem, a vossa imagem e semelhança, em santidade e em justiça. Depois do pecado não abandonastes, antes que usava providência cuidaste da sua salvação, pelo mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição do vosso muito amado Filho. Salvai estes vossos servos, libertai-os do mal e da escravidão do inimigo. Afastai deles o espírito de mentira, soberba, luxúria, avareza, ira, inveja, gula, preguiça e toda espécie de maldade. Recebei-os no vosso reino, abri seus corações para entender o vosso evangelho, para que vivam sempre como filhos da luz, deem testemunho da verdade e pratiquem obras de caridade segundo os vossos mandamentos. Com o sopro da vossa boca, expulsai, Senhor, os espíritos malignos. Ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, te livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa é uma oração de libertação, não é uma oração de exorcismo. Né? O padre não pode fazer oração de exorcismo, né, em público, né, aberto assim, entende? Então, obrigado, padre, mais uma vez, certo? Conte com as nossas orações, né? Lembrando a todo mundo que daqui a 1 hora nós estaremos na quaresma de São Miguel Arcanjo, né? Aquele anjo que é, digamos que um dos primeiros na luta contra o mal, ele que comanda um exército, né? Contra o inimigo, sob as ordens de Nossa Senhora. Então, aguarde, às 21 horas estaremos aqui para rezar a quaresma de São Miguel. Obrigado, padre. Obrigado, padre. Deus abençoe muito a sua vida, a sua missão. O Senhor mora no meu coração. Amém, amém. Reze sempre por nós. Obrigado, padre. Tchau. É isso aí, nós estivemos com o padre Pedro, reforçando mais uma vez, né, o agradecimento que faço a ele. Que Deus o abençoe a sua paróquia, o seu ministério de exorcista. E você que está aí nos assistindo, às 21 horas, estaremos rezando a quaresma de São Miguel Arcanjo. Fica com Deus
e até lá, se Deus quiser.